o coração já acelera, a boca já fica seca e você já fica cheia de medo, cheio de receio só de pensar naquilo ou da possibilidade daquilo acontecer. Talvez você não está nem percebendo, mas você está tomando decisões com base no medo, na rejeição, nas palavras que você ouviu um dia e que ainda carregam em você hoje essa dor. E o pior de tudo isso é que as decisões tomadas com base nesse medo e nessa rejeição trazem a consequência dessa escolha: mais dor, mais medo, mais rejeição. Quanto mais a gente toma atitudes baseadas nesses traumas, mais eles estão se fortalecendo. E eu vou dar um exemplo próprio meu. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo e eu me sentia muito inferior. E todas as decisões que eu tomava, sem perceber, eu tomava para fugir disso. Só que o pior acontecia. Eu fortalecia ainda mais esse medo, ainda mais a insegurança. Porque toda vez que eu me colocava de frente com a situação que eu tinha vivido no passado, ao invés de eu enfrentar ela, o que eu fazia? Eu esquivava. Só que sem eu perceber nisso, eu estava fortalecendo, eu estava dizendo que aquela situação era mais forte do que eu. E que ao invés de enfrentar ela, eu ia botar ela debaixo do tapete e eu não ia resolver. Só que o pior de tudo isso, quanto mais essa dor aumenta, quanto mais esse medo se fortalece, maior ele fica e mais você sofre. E o mais difícil é que a gente acha que está conseguindo lutar e enfrentar isso. Mas na verdade o que você está fazendo é só fortalecer essa dor que foi criada lá atrás no passado. E claro, falar do trauma, expor, é muito difícil. Porque eu lembro quando eu não conseguia expor o quanto eu me sentia frustrada e insegura por situações que aconteceram na minha infância. Era difícil para mim pedir ajuda, porque é vergonhoso a gente falar que tá com um problema. Então, primeiro passo é você reconhecer isso dentro de você, porque tem muitas pessoas que não reconhecem. Então, o que eu vou indicar para você aqui é você fazer uma lista, sabe? Faz uma lista das coisas que você percebe dentro de você que não são normais. Por exemplo, você se sente insegura, inseguro? Por exemplo, você tem medo de alguma coisa ou que alguma coisa aconteça? Porque às vezes só de pensar no trauma ou só de pensar na possibilidade de viver algo parecido com o que viveu lá atrás e doeu, já dói mais ainda. O coração já acelera, a boca já fica seca e você já fica cheia de medo, cheio de receio só de pensar naquilo ou da possibilidade daquilo acontecer. Só que você precisa entender que você precisa vencer isso. Isso não pode ser maior do que você. Ou você vai ficar refém desse medo, dessa insegurança a vida toda. Porque ficar refém disso é ser escravo. E ser escravo de si mesmo. E enquanto você não entender isso, e entender a existência disso e o porquê você precisa vencer isso, você vai continuar vivendo assim. Vivendo fazendo escolhas que trazem consequências ruins para você. E o pior de tudo, você não sabe nem o porquê. Não sabe o porquê você viveu aquela situação e doeu. Então você não sabe o porquê que está doendo. O porquê das suas reações, o porquê você sentiu o que sentiu. Da onde vem isso? Às vezes a gente tem reações na hora, explosivas, reações nervosas, e a gente não sabe da onde vem isso. Isso tem uma raiz. E a raiz, ela é algo lá de trás, é uma coisa mais profunda. E você precisa identificar aonde essa raiz foi criada, aonde esse trauma foi criado. Porque aí, cortando o mal pela raiz, você vai conseguir ser livre, realmente livre disso. Então a ideia aqui é ter consciência da existência do trauma. É você se conhecer, é você entender aonde dói, da onde vem essa dor. Porque se a gente não reconhece o nosso inimigo, a gente não tem como lutar contra um nada. Então você precisa primeiro se observar e entender. Porque eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu era uma dessas pessoas, que eu carregava dores dentro de mim e eu vivia refém das situações. Mas hoje não mais.